Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. O arcadismo basicamente surgiu através de algumas decisões do homem entre a religião e a ciência, e entre esses dois ele futuramente vai estar optando pela ciência. Por exemplo, entre a fé e a razão ele vai estar escolhendo a razão. Tanto que o arcadismo surgiu no século XVIII, onde foi conhecido por século das luzes, devido ao iluminismo que estava finalizando ali o século XVIII, tendo esse pensamento que o homem seria iluminado pelas luzes, por exemplo, da razão, do conhecimento e da ciência. E é assim que iniciamos a nossa apresentação. Eu sou Luiz Gustavo e você está vendo o Arcadismo Brasileiro. Dentro do arcadismo existem alguns autores muito conhecidos, como Basílio da Gama, Santa Rita, Manuel Inácio. Mas hoje iremos falar sobre um advogado que fez a diferença dentro da literatura brasileira, o Tomás Antônio Gonzaga. Ele foi um escritor muito importante nesse período do arcadismo, que também pode ser chamado de neoclassicismo, por resgatar os valores do clássico, como a mitologia, a objetividade e a simplicidade. A gente também pode puxar um pouco mais para o vocabulário, onde possuía palavras mais rápidas, mais simples e até mesmo um viver mais simples, trazendo uma perspectiva mais fácil para nós que estamos lendo, diferente do barroco, que foi um período muito carregado e também passado do arcadismo, onde possuía linguagens mais complexas, mais rebuscadas, e com isso fazia com que o leitor e o próprio autor ficassem distantes do texto, do poema que eles produziam, fazendo com que só algumas pessoas pudessem entender o que tinha sido proposto. E por isso o arcadismo foi criado, para que viesse diminuir a quantidade de complexidade, transformando em uma linguagem mais simples de entender e que pudesse chegar em mais pessoas. Tomás Antônio Gonzaga, poemas. Lira 23. Não praguejes, Marília, não praguejes. A justiça, mão que lança os ferros. Não traz debalde a vingadora espada, deve punir os erros. Virtude de juiz, virtude de homem, as mãos cederam em seu peito moram. Mandaram prender ao réu, austera a boca, porém seus olhos choram. Se a inocência denigra a vil calúnia, que culpa tem aquele que aplica a pena? Não é o julgador, é o processo, é a lei que nos condena. Só nos avernos juízo não recebem acusação nem prova de outro humano. Aqui todos confessam suas culpas, não pode haver engano. Lirão. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de aguardar alheio gado, de toscos tratos, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legumes, frutas, azeites, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto, graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até tem o próprio alceste. Ao som dela concerto a voz celestes, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só preso lhe dou, gentil pastor. Depois do que o teu afeto me segura, que queres do que tenho de ser senhora? É bom, minha Maria, é bom ser dono de um rebanho que cubra o monte prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais do que um rebanho e mais que um trono.
Graças Maria Bela, graças a minha estrela. Lira 19. Nessa triste masmorra, de um semivoivo corpo sepultura, ainda Marília adoram a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busco extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro para o vulto e os passos, beijo a tíbia luz em vez da face, e aperto sobre o peito em vão os braços. Conheço a ilusão minha, a violência da mágoa não suporto. Foge-me a vista e caio, não sei se vivo ou morto. Enternece-se o amor de estrago tanto, reclina-se no peito com a mão terna, me limpa os olhos do salgado pranto. Lira 21. Saio da minha cabana, sem reparar no que faço. Busco o sítio onde moras, suspeitando de onde eu passo. Fito os olhos na janela, aonde Marília bela. Tu chegas ao fim do dia, se alguém passa e te saúda, bem que seja a cortesia. Se acende a cor na face a cor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Se estou com Marília contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra se são horas de levar a fonte ao gado. Se vivo de ti distante, ao minuto, ao breve instante, finjo um dia o meu desgosto, jamais, pastora, te vejo. Em teu semblante composto, não veja graça maior. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos do amor? Ando com o juízo, Marília tão perturbada, que no mesmo aberto sulco, me meto de novo arado. Aqui no centeio pego, noutra parto em vão o cego. Se alguém comigo conversa, ou não respondo, ou respondo noutra coisa tão diversa. Que nexo não tem menor? Que efeitos são que sinto? Serão efeitos de amor? Se geme ao bufa ao goureiro, só Marília me desvela. Enche seu peito de mágoa, e não sei a causa dela. Bem, dando início aos termos conhecidos, podemos começar pelo primeiro poema, Lira 23, onde foram destacadas 5 palavras desconhecidas, e são elas pragueges, debalde, austera, vil e averno. Bom, no poema, o verso não pragueges, Marília, não pragueges, tem a palavra pragueges, que tem origem do verbo praguejar, que por sua vez significa desejar o mal, amaldiçoar ou desejar praga. Portanto, é possível converter esse verso a não desejo mal, Marília, não desejo mal. Ainda no primeiro poema, temos a segunda palavra, que é debalde. No segundo verso é dito: não traz debalde a vingadora espada, deve punir os erros. Debalde quer dizer o mesmo que em vão, né? Dá ali a impressão de inutilidade. Substituindo debalde no poema pelo conceito aqui apresentado, temos não traz em vão a vingadora espada, deve punir os erros. Temos também austera, no verso que diz o seguinte: manda prender ao réu, austera a boca, porém seus olhos choram. A palavra austera quer dizer o mesmo que rigorosidade, ser rigoroso, de pouca flexibilidade. Então, sabendo disso, temos a seguinte alternativa: mande prender ao réu, rígido a boca, porém seus olhos choram. Temos também vil, que diz o mesmo que pouco valor. Temos no poema
Se a inocência denigre a vil calúnia, que culpa tem aquele que aplica a pena? Podemos substituir esse verso da seguinte forma: se a inocência denigre a calúnia de pouco valor, que culpa que ele tem que aplica a pena? Bom, por último, no primeiro poema, temos Averno. No primeiro poema tem um verso escrito: só no Averno os juízes não recebem acusação nem prova de outro humano. Averno tem o mesmo significado de inferno. Portanto, é possível reescrever esse verso da seguinte forma: só no inferno os juízes não recebem acusação nem provas de outro humano. Segundo poema, Lira 1, e essa é a destreza. E no verso em que essa palavra foi identificada, diz o seguinte: com tal destreza toca a sanfoninha. Temos a palavra destreza, que significa algo como se fosse de rápidos movimentos, né? Movimentos ágeis, agilidade. Podendo também ter aí esse verso reescrito da seguinte forma: com tal agilidade toco a sanfonia. Já partindo para o terceiro poema, em Lira 19, temos duas palavras na mesma estrofe que são pandeiro e divido. O verso em que essas palavras foram identificadas diz o seguinte: quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso. Bem, pondero quer dizer o mesmo que penso, né? Eu pondero, eu penso, eu raciocínio, ou eu considero. Enquanto diviso pode ter o mesmo significado que se dividiu, né? Dividiu-se, algo assim. Então, tendo como alternativa para reescrever: quando em meu mal penso, então mais vivamente te divido. No quarto e último poema foram identificadas 7 palavras, as quais os conceitos eram desconhecidos. São essas palavras: fito, suco, centeio, seco, pufo, algoreiro e desvela, que foram identificadas no poema Lira 21. A primeira palavra identificada foi fito, que se encontra no quinto verso do poema, e temos: fito os olhos na janela, onde a palavra fito quer dizer o mesmo que fixo, estático ou parado. Logo, podemos reescrever esse verso como fixo os olhos na janela, ou olho a janela de forma fixa, né, de forma estática. No terceiro verso da terceira estrofe temos que no mesmo aberto suco. Tem uma continuação, né? Mas, bem, a palavra suco que foi identificada é basicamente uma marca que é deixada na terra após ela ser arada. Aliás, o verso é: aqui no centeio pego, noutra parte em vão, o cego. No caso, são duas palavras identificadas, que seria o centeio e cego. E, bom, a primeira, centeio. Centeio é uma espécie de planta que geralmente é utilizada para fazer farinha. Enquanto a segunda palavra, cego, eu cego, pode significar finalizo, colho, corto ou separo. Podemos ali reescrever esse verso como: aqui no centeio, pego na outra parte, e em vão, colho ou corto, separo ou finalizo. No primeiro verso da quinta e última estrofe temos: se geme o bufo, algoreiro. A palavra bufo designa uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha ou miserável, enquanto algoreiro designa um indivíduo que prevê as coisas, né? Um vidente. Então seria: se geme o homem avarento, algoreiro ou vidente. No segundo verso da quinta e última estrofe temos: só Marília me desvela. A palavra desvela diz o mesmo que privar-se do sono, passar a noite em claro. Oi, eu irei falar sobre a antítese. Nessa primeira estrofe, há uma afirmação dizendo que todos os erros devem ser punidos, mas na segunda estrofe há uma controvérsia submetendo que a calúnia degrina a inocência, que dá a entender que a justiça não é justa.
Bom, nessa segunda estrofe é citado que quando o mesmo está com Marília, ele não tem nenhum cuidado, entendendo que o mesmo não liga pra nada quando está com a presença de Marília. Mas, na última estrofe, ele contradiz dizendo que anda com juízo, dando a entender que algo aconteceu entre os dois. Bom, nessa última estrofe é citada uma indecisão entre a vida ou a morte, pois o mesmo tem um motivo para viver, que seria o amor da vida dele, mas ele percebe que é uma ilusão e não acredita mais no amor. Bom, nesse poema é possível perceber que na primeira estrofe, o mesmo age de uma forma grosseira com Marília, mas depois de uma controvérsia, o mesmo age bem mais dócil com ela, elogiando e demonstrando carinho. Em relação ao posicionamento crítico do autor, neste primeiro poema, ele basicamente traz a ideia principal de que a justiça não é justa. Nós vemos um pouco dessa antítese no seguinte trecho: a justiceira mão que lança os ferros não traz debalde a vingadora espada, deve punir os erros. O autor também traz a ideia de que quem condena não são as pessoas, mas sim o sistema. Como ele diz, se a inocência degrine a vil calúnia, que culpa que ele tem que aplica a pena? Não é o julgador, é o processo e a lei que nos condena. No segundo poema, vemos que o Eulírico afirma não ser uma pessoa dura, grossa ou rudimentar. Como ele mesmo diz, eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados, mas sim alguém que se entrega e se doa para sua emoção, aquilo que o faz contente. No terceiro poema, o Eulírico se mostra sofrendo por amor, utilizando expressões que referem à morte ou tristeza, como triste masmorra, semivivo corpo sepultura, a dor imensa, entre outras, para trazer essa questão de que ele precisa amar alguém para sair de sua dor, de sua tristeza. Vemos isso em alguns trechos como: amor na minha ideia te retrata, busca, extremoso, que eu assim resista à dor imensa que me cerca e me mata. No quarto poema, o Eulírico questiona seus sentimentos com a frase principal: que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Dessa maneira, ele reflete sobre os efeitos que determinadas situações lhe causam, e questiona se o sentimento é amor, também levando em conta que a mágoa da saudade também enche o peito de um coração apaixonado. Abre aspas: se geme o bufo agoureiro, só Marília me desvela, enche-se o peito de mágoa e não sei a causa dela. Fecha aspas. Bom, essa foi a nossa apresentação, espero que todos tenham gostado e agradeço pela presença de todos. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora. Baby, relaxa, encaixa na vibe, eu só de uma que fica à vontade. Hoje não custa melhor essa tarde. Me dá com nasada, nesse mundo com a minha wave. Não é sério, não é sério, quero fazer só xinguista.